6h44, estamos de volta com o CNN Arena. E um dia depois de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falar que planeja transferir a Cracolândia de um bairro para outro aqui em São Paulo, o prefeito da cidade se manifestou sobre o assunto. Ricardo Nunes disse que não foi consultado sobre o tema e que isso deverá ser debatido pelo comitê formado por representantes da prefeitura e do governo do estado. Nosso repórter Matias Brotero acompanha esse caso e traz os detalhes para a gente. Olá, Matias, boa noite para você. Tudo bem, Leandro? Uma ótima noite a você e a todos vocês que nos acompanham aqui na CNN. Leandro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que ainda não conversou com o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, a respeito da possibilidade de aproximar os usuários de drogas, os dependentes químicos aqui do Bom Retiro, do bairro do Bom Retiro, de onde eu falo exatamente agora. O argumento de Tarcísio de Freitas, num anúncio feito na terça-feira ainda, ou seja, ontem, no Palácio dos Bandeirantes, é que aproximar os usuários de drogas aqui do Complexo Prats seria bom justamente para facilitar a relação, a aproximação deles com centros que oferecem, por exemplo, atenção à saúde. Ali há, por exemplo, no Complexo Prats, que fica aqui ao final desta rua, lá no final desta rua, já está bem escuro, não dá para ver direito, mas há, por exemplo, um centro de atendimento psicossocial, álcool e drogas, há também um atendimento médico ambulatorial. Então essa é a ideia do governador do estado de São Paulo, que ontem mesmo falou que não sabe exatamente como isso seria feito, ou seja, evidente que isso ainda está no campo das ideias, mas o prefeito de São Paulo afirmou que ainda não recebeu o informe desse assunto, até porque existe um grupo conjugado entre governo e município, no qual eles tratam sobre a situação na Cracolândia, que fica na região dos Campos Elíseos, no centro da cidade de São Paulo, de onde a gente vem acompanhando situações de confrontos entre agentes do Estado e também os próprios usuários, os dependentes químicos. A ideia seria trazê-los para cá. Bem, Leandro, sobre o que eu apurei por aqui, é que os comerciantes da região, os moradores temem uma aproximação maior justamente por causa de um eventual aumento no número dos dependentes químicos aqui na região. Há um temor de que a violência possa aumentar, inclusive na própria Rua Prats, onde fica esse centro, né? Eu falei com uma pessoa que disse, por exemplo, que o centro já está com muitas pessoas, ou seja, haveria também a necessidade de um aumento nas pessoas, no atendimento aos dependentes químicos nessa região. São todas respostas que ainda não temos, que é evidente que o governo precisa conversar com o município para que haja um entendimento sobre exatamente como seria. Afinal de contas, não seria o caso de trazer os dependentes químicos para cá. O que o governador quer é aproximá-los daqui dessa região por causa do atendimento. Mas tem muita água para rolar ainda, mas por enquanto que a gente tem uma declaração do prefeito da cidade de São Paulo explicando exatamente como que funciona essa relação dele com o governador do estado de São Paulo, informando que ainda não foi notificado a respeito dessa estratégia de Tarcísio Gomes de Freitas, que mesmo no Palácio dos Bandeirantes afirmou que a ideia seria descentralizar, tirar esses dependentes químicos da região central de São Paulo, onde há mais residências e comércios, justamente para o bairro do Bom Retiro por causa de uma questão de saúde pública. Claro que há temor, há muitas perguntas que devem ser respondidas, mas por enquanto vamos com a sonora então com a entrevista que deu o Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. Vamos ver. O que eu entendo que deve ter havido da fala por parte do governo do estado é isso, de fazer um direcionamento para utilizar os equipamentos da prefeitura de São Paulo e do estado, de fazer a remoção daquele contingente de 1.000 e poucas pessoas. A gente não teve uma discussão, uma conclusão com relação a esse tema. Acho que me parece que houve aí um mal-entendido. Acho que alguém deve ter dado alguma sugestão para o governador, né? Acho que possa ter tido alguma sugestão. E, evidentemente, toda sugestão, você tem pessoas que concordam, que discordam, e aí dentro desse comitê que se faz a avaliação se aquela ação deve ser tomada ou não. Eu tenho certeza que isso vai ser levado lá para o comitê. Agora, qualquer região de São Paulo, a gente tem uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Qualquer bairro você tem uma quantidade grande de comerciante, de morador, mas acho que a gente precisa ter um pouco de cautela com relação às questões sobre os temas, e a gente vai debater lá no comitê integrado Estado e Prefeitura. Vamos a mais uma rodada de análise aqui. Eu começo com o Magno. Magno, você mora perto dessa região, não é? Aqui em São Paulo? Moro no centro de São Paulo, Leandro. É uma situação bastante complicada. Me parece
bastante claro que nós precisamos de uma ação conjugada da Prefeitura e do Governo do Estado. A Prefeitura cuida da zeladoria, cuida de alguns pontos de assistência, o Governo do Estado cuida da segurança pública e a Cracolândia tem se tornado cada vez mais uma questão de segurança pública. Os comerciantes, os moradores da região têm relatado muitas questões, por exemplo, saques. Recentemente nós tivemos um saque numa farmácia, nós tivemos depredação a um ônibus, muitos furtos. Os furtos de celular hoje são vistos como uma epidemia do centro de São Paulo. O prefeito precisa retomar a agenda da zeladoria de uma região muito importante para a cidade de São Paulo. O centro da cidade de São Paulo passa por um esforço não só do setor público, mas também do setor privado para revitalizar a área. Hoje nós temos muitos restaurantes, bares, equipamentos culturais indo para o centro de São Paulo na tentativa de fazer com que aquela área vire mais uma vez um lugar de convivência, um lugar onde as pessoas possam explorá-lo, mas enfrenta um desafio gigantesco, que é um desafio da segurança pública e é um desafio de zeladoria. As ruas permanecem sujas, há muitos moradores de rua que permanecem lá de forma razoavelmente permanente. Por exemplo, abaixo do Minhocão há acampamentos de pessoas em situação de rua por lá e é um desafio para o prefeito Ricardo Nunes. O que nós temos hoje é um esforço do setor privado para ocupar essa região e o que fazem é colocar seguranças à porta dos seus estabelecimentos, avisando aqueles que chegam e que vão embora sobre os desafios de segurança do lugar. Não é para uma cidade do tamanho de São Paulo, da importância de São Paulo e da riqueza de São Paulo conviver com esse tipo de desafio. É uma ideia que o poder público precisa considerar. A Cracolândia é um desafio, tanto de parte da segurança quanto de parte da assistência social, mas é preciso que as duas camadas de governo conversem, porque é um desafio complexo. Levar a Cracolândia para outro bairro precisa ter uma série de cuidado, precisa fazer parte de uma reflexão, até para que não acabemos com duas Cracolândias ao invés de uma. Várias das tentativas de acabar com a Cracolândia no centro acabaram por espalhar os usuários de droga pela região, fazendo com que os problemas, ao invés de reduzirem, se multiplicassem. Então, é necessário que haja uma reflexão, não pode ser uma atitude tomada no feeling. É preciso, claro, que o governador e o prefeito sentem-se à mesa e façam uma conversa sobre isso, mas é uma questão muito complexa, que não vai ser resolvida com uma única ação e também não vai ser resolvida do dia para a noite. Samanta, é um assunto delicado, é um assunto complexo, mas necessário para ser resolvido o quanto antes. Sim, é um assunto que tem que ser enfrentado, mas como bem o Magno colocou, é um assunto muito complexo que envolve em diversas áreas, né? A preocupação ali do governador é com a questão da segurança pública, porque é um assunto de segurança pública. Quando a gente está falando de usuários de drogas, a gente também está falando dos traficantes que entregam as drogas para esses usuários. A gente também está falando dos moradores que se sentem amedrontados porque o índice de furtos aumenta. A gente está falando dos donos de estabelecimento comercial que perdem a sua freguesia porque as pessoas têm medo de irem a esses locais. Agora, na fala do governador Tarcísio, ele reconhece, né, que isso não é que ele não tem certeza se isso vai dar certo ou não, não é? Ele coloca que é uma tentativa, mas me parece que o elemento que ele considerou, e isso é algo que a gente tem que analisar, é que ele vai colocar esses usuários de drogas perto do complexo Prates, não é? Que é um complexo que serve de assistência para essas pessoas e que é importante para que as pessoas saiam das drogas, que elas tenham um vínculo com o pessoal da assistência social, porque a decisão de sair da droga tem que ser uma decisão da própria pessoa. A gente não pode ter internação forçada. Então, nesse sentido, ele reforçaria o vínculo entre a assistência social, entre esse complexo e os moradores. Por outro lado, o Magno colocou muito bem, a gente pode estar simplesmente mudando o problema de lugar e também atingindo os moradores e os comerciantes do Bom Retiro, que é um bairro essencialmente comercial aqui em São Paulo, e aí a gente está simplesmente multiplicando o problema em vez de saná-lo. Agora, essa questão da Cracolândia é uma questão que demanda estudos. A gente carece de estudos e políticas públicas porque ele é muito complexo, ele envolve segurança pública, ele envolve prefeitura, ele envolve assistência social, ele envolve a questão dos menores, dos filhos desses drogados.
drogados que estão ali na rua sem receber educação, sem nada. Enfim, a gente precisa de uma, digamos assim, de um programa multidisciplinar para que efetivamente a gente possa combater a Cracolândia, e também envolve questão de segurança pública, porque a gente tem que ter um combate aqui aos traficantes, porque se eles estão se drogando é porque eles estão recebendo droga de alguém, né? Antes de continuar a discussão sobre esse tema, eu vou fazer uma interrupção aqui para atualizar um outro assunto, porque o senador Marcos Duval deixou há pouco a sede da Polícia Federal em Brasília, após prestar depoimento que durou mais de 4 horas. Ele não falou com a imprensa. Nós temos imagens do carro do senador deixando a sede da corporação, o carro preto. Você acompanha imagens recuperadas agora há pouco da sede da Polícia Federal em Brasília. A gente consegue ver que o carro não parou e não falou com os jornalistas que estão em frente à sede da PF. A gente volta agora com o assunto sobre a Cracolândia aqui em São Paulo. Vamos ouvir a jornalista Luciana. Luciana. Leandro, eu concordo com o que a Samanta e o Magno falaram. Eu acho o seguinte, o governo de São Paulo, o governo, além dessa integração, né, que o governo e a prefeitura precisam ter, é necessário que se tenha uma equipe multidisciplinar. E a gente tem que lembrar que o governo tem tratado essa questão como priorizando a questão territorial. Há um ano, a Cracolândia foi desfeita, né, ali perto do viaduto Santa Efigênia e tudo. E o que se viu em São Paulo foi simplesmente você espalhar os focos, né, de dependentes e de usuários pelos bairros ali da Luz, de Santa Cecília, né, da República e até do bairro também de Campos Elíseos. Então, esses focos foram espalhados e se passou a não ter segurança pública em toda essa região. Né? Isso é uma reclamação muito frequente dos moradores e de trabalhadores que frequentam essa região central de São Paulo. E é uma questão de segurança pública, é uma questão que precisa ser também trabalhada com a saúde pública. Você tem que ter equipes ali de redução de danos, ver essa questão da marginalização do usuário como uma coisa também prioritária, né? Porque é uma pessoa que está na rua e dependente de crack. A marginalização dessa pessoa, ela é evidente, ela está completamente sem parâmetros, sem acolhimento familiar, ela perdeu todo o vínculo. Então, é uma questão que precisa ser colocada de uma forma integrada com governo e prefeitura, não dá para fazer nada sozinho, e também tem que ser uma coisa vista com um olhar como um todo, né? Várias especialidades trabalhando isso, senão não vai dar certo. É a abordagem que precisa ser feita. A gente vive um fenômeno do balão de gás sobre a Cracolândia. Aperta de um lado, sai do outro, aperta do lado. A questão é muito séria. Houve por muito tempo um apelo do poder público para que se reocupasse o centro da cidade, para que as pessoas voltassem a frequentar o centro da cidade. Com os desafios hoje, não só de segurança pública, é claro que ninguém gostaria de ter o seu celular furtado, mas também ninguém gostaria de ver pessoas nas situações que testemunhamos, todos nós que moramos na região ou que visitamos a região. São pessoas em estados deploráveis que, de fato, necessitam de assistência. Elas não estão ali por uma opção de vida, elas estão precisando de assistência. Então, é evidente que o poder público precisa atuar rapidamente. Magno, me permite, mais do que pessoas, a gente vê famílias, a gente vê crianças ali naquela situação. Então, é algo que realmente corta o coração da gente e que a gente precisa, de alguma forma, melhorar essa situação e acabar com essa situação. Porque a gente tem, na verdade, famílias ali naquele estado de pobreza, de dependência. É realmente muito triste.